Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Kennedy Litaife, o mago do realismo, direto de Manaus, capital do Amazonas, a maior metrópole do norte do país. Trago para vocês, nesta quarta-feira, 1º de maio de 2019, Dia do Trabalho, mais um brilhante comentário do meu grande amigo ateu, Eustáquio. Eustáquio tem um canal no YouTube com o nome de Eustáquio Presley. Visite o canal de nosso amigo Eustáquio, tenho certeza que você não vai se arrepender. Ele é um expert em Bíblia, disseca as contradições bíblicas uma a uma. Abre aspas para Eustáquio. Deus pune os filhos no lugar dos pais? O ateu Léo, meu grande amigo Leonardo, em seu canal Léo Adventures, no dia 8 de abril deste ano, 2019, tornou público o vídeo Na Mira da Desonestidade Intelectual, com duração de 3 minutos e 48 segundos. Nesse vídeo, o pastor Leandro Quadros responde a seguinte pergunta: por que Deus castigou o filho de Davi pelos pecados dele? Dei muitas risadas ao ouvir a resposta de Leandro Quadros. Na verdade, em vez de explicar, o pastor piorou a situação. A emenda saiu pior que o soneto. E por quê? Porque a Bíblia é o melhor livro de ateísmo que existe no mundo ocidental. Se o pastor recorre a ela, com certeza quebrará a cara. E foi o que ocorreu com o pastor Leandro Quadros, muito famoso entre evangélicos por apresentar um programa televisivo chamado Na Mira da Verdade. Aos 2 minutos e 4 segundos do vídeo, Leandro Quadros diz assim: dizemos, por exemplo, assim, que Deus tirou a vida da criança porque Davi pecou. Isso não se harmoniza com o próprio texto bíblico. Vamos ler, por exemplo, Deuteronômio. Líderes religiosos, lamentavelmente, levam os fiéis ao erro. O pastor Leandro Quadros diz que é errado afirmar que Deus tirou a vida do filho de Davi, porque este cometeu o pecado de adultério. E o pastor faz para levar seus fiéis ao erro. O que ele faz, hein? Ora, ele traz a passagem bíblica que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Os seguidores do pastor Leandro Quadros, que assistiram a esse vídeo, com certeza ficaram contentes com a sua resposta. E ficaram contentes porque não conhecem a Bíblia, a história do povo hebreu. Na verdade, o pastor Leandro Quadros errou feio. No mundo da Bíblia, profundamente ignorante, os descendentes, filhos, sofriam punições por causa das ações praticadas pelos antecedentes, os pais. A resposta dada pelo pastor Leandro Quadros é bastante infantil. O que ele fez? Ora, pegou uma passagem bíblica que é contrária aos filhos serem punidos em lugar dos pais. O escriba hebreu que escreveu o que está em Deuteronômio era contra essa injustiça, só que a quase totalidade era a favor, e isso está em toda a Bíblia. Por que o pastor Leandro Quadros não citou em sua resposta o que está gravado nas leis mais importantes para os hebreus? Quais são as leis mais importantes para os hebreus? Ora, os 10 mandamentos são mais importantes porque, na ilusão hebraica, foram as leis escritas pelo próprio Deus hebreu e passadas para o Moisés. Portanto, os 10 mandamentos são leis diretas de Deus. Já as que estão em Deuteronômio, capítulo 24, não. Pergunto novamente por que o pastor Leandro Quadros não mostrou em sua resposta o que está nos 10 mandamentos, precisamente em Êxodo,
capítulo 20, versículo 5. Por quê? Ora, Leandro Quadros não mostrou essa passagem porque ela diz o contrário do que está em Deuteronômio, ou seja, as leis diretas do Deus hebreu estipulavam essa injustiça, o filho sendo punido por causa do comportamento de seu pai, e assim está na Bíblia. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Como se vê nos 10 mandamentos, na lenda hebraica, o próprio Deus hebreu diz que visitará a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, Deus vingará os pecados dos pais dos filhos presentes e que ainda haverão de nascer. É óbvio que o pastor Leandro Quadros não iria mostrar essa passagem, que é muito mais importante do que está nos outros livros. E, ao contrário do que afirma o pastor, em toda a Bíblia, é comum o Deus hebreu castigar os filhos inocentes pelos pecados cometidos pelos pais. E foi o que houve no caso da lenda do filho de Davi. Aos 2 minutos e 47 segundos, o pastor Leandro Quadros, referindo-se à passagem de Deuteronômio, diz: então, lendo esse princípio, nós podemos perceber que Deus não foi responsável direto pela morte do filho de Davi, mas indireto. Por que indireto? Essa criança pode ter nascido com algum problema, com alguma doença, e Deus não fez questão de curar essa criança porque foi realmente uma punição que envolveu consequências. Ri muito durante todo o vídeo, estou rindo novamente. Como o pastor não tem saída, ele diz que Deus não foi responsável direto pela morte do filho de Davi, mas indireto. Neste momento, estou rindo tanto que minha esposa está me perguntando por quê. E o pastor Leandro Quadros ainda disse que o filho de Davi pode ter nascido com algum problema, com alguma doença, e Deus não fez questão de curá-lo. Desculpe-me, leitor, mas estou morrendo de rir. E, para piorar, o Leandro diz que Deus não quis curar a criança, porque realmente foi uma punição. Perdão, leitor, não consigo parar de rir. Isso mesmo, pastor Leandro Quadros, Deus tirou a vida do filho porque seu pai Davi cometeu o adultério com Batseba. Na lenda bíblica da morte do filho de Davi, Deus fez exatamente aquilo que está nos 10 mandamentos, ou seja, visitando a iniquidade de Davi no filho dele. E aos 3 minutos e 31 segundos, o pastor afirma: não que Deus puniu a criança no lugar de Davi, mas que a criança infelizmente sofreu consequências pelo erro do pai também. Estou rindo muito, caro leitor. Não consigo parar de rir. O pastor Leandro Quadros está afirmando que Deus não puniu o filho de Davi por causa do pecado deste, mas que o filho morreu pelo erro do pai também. Ou seja, que o filho morreu por causa do pecado do pai também. Leitor, não consigo parar de rir. Ou seja, foi mesmo, não foi? Foi mesmo, não foi? Na verdade, no relato lendário bíblico, o Deus hebreu tirou a vida do filho de Davi por causa do comportamento do pai. Mais uma vez aqui, o Deus hebreu cumpre aquele mandamento que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, quando diz que visitará a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Esse mandamento, claro, o pastor Leandro Quadros não cita, porque seria o fim da mensagem dele. Deus, então, tirou a vida do filho inocente de Davi por causa do adultério praticado por este. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, temos: então, Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias
dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. O pastor Leandro Quadros afirmou no vídeo que a criança de Davi podia ter nascido com algum problema, com alguma doença. Ora, o pastor deturpa o texto bíblico. Está escrito que o Senhor feriu a criança. Depois disso é que a criança adoeceu. Ou seja, o ferimento foi causado pelo Deus inicialmente. Só depois é que a criança adoeceu como consequência do ferimento causado pelo Deus hebreu. Ferimento antes, doença depois. Em toda a Bíblia é comum o Deus hebreu vingar os pais dos filhos. Não foi só aqui no caso do filho de Davi. Veja, caro leitor, mais um exemplo. Em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 14. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. É dito aqui que o Deus hebreu castigará o rei Jeorão, nos filhos dele, etc. Não adianta, caro leitor, a Bíblia é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. Veja, leitor, mais um exemplo em que o Deus hebreu castiga o pai no filho. Em 1 Reis, capítulo 11, versículos 11 e 12. Por isso, disse o Senhor a Salomão: tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Deus, mais uma vez, promete vingar o pai Salomão na pessoa do filho Roboão. E assim, em toda a Bíblia. Como sempre digo, e o Edson Martins sabe disso, é impossível alguém tentar defender crença religiosa, muito menos ainda fazendo uso da Bíblia. Cairá fatalmente no ridículo. E o que ocorreu com o pastor Leandro Quadros? Foi o que ocorreu com ele. O lendário rei Davi cometeu adultério. Ele deveria ser morto por apedrejamento. Deus não o matou. Decidiu matar o pobre e inocente filho dele. Na verdade, Deus algum existe. Deus algum mata alguém. Fecha aspas. Palavras de Eustáquio, dono do canal Eustáquio Presley. Deuses religiosos nascem no temor de muitos, sobrevivem na ignorância e morrem no conhecimento. Se houvesse aborígenes na Antártida, já teriam criado o Deus boneco de neve. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Pensar é o alfa e o ômega da evolução, o santo graal da razão. Pense, duvide e questione qualquer dogma religioso. Surpreenda-me atenciosamente Kennedy Litaif, o mago do realismo.